Legal, meio-dia e 37. Anderson Cristoforetti, boa tarde, como vai? Prazer em vê-lo e ouvi-lo. Boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes. Prazer todo meu estar aqui, né? Mais uma quinta-feira falando de vida, de família, de negócios. E hoje com um tema vencedor ao extremo ali na nossa enquete, hein, Jorge? Tínhamos ali concorrendo o poder das palavras e o poder da ressignificação. E de forma maciça, muitas pessoas votando, inclusive, escolhendo o poder da ressignificação para a gente conversar um pouquinho. O poder da ressignificação. Eram dois temas interessantíssimos. Interessantíssimo. O poder da palavra pode mudar o futuro de uma pessoa, né? Mas aí prevaleceu o poder da ressignificação. O que significa exatamente isso? A palavra ressignificação. Jorge, é trazer um novo significado, né? A palavra ressignificação, ela vem aí dentro da programação neurolinguística, principalmente, dentro do coaching, é uma ferramenta muito importante dentro do coaching, onde nós podemos utilizar até a seguinte metáfora, né? É do veneno que se extrai o antídoto, não é assim? Então nós podemos, por meio dos acontecimentos e por meio de uma mudança de mentalidade, trazer um novo significado e trazendo cura, trazendo poder, trazendo uma direção à vida das pessoas. Isso é a ressignificação. Exatamente. Essa definição. É uma forma simples de trazer, né, esse conteúdo. Hoje muito utilizado, né, principalmente dentro do coaching, dentro da psicologia positiva, dentro da inteligência emocional. É uma ferramenta com um poder muito grande, em que se a pessoa conseguir obter, na essência, ela certamente vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Agora, dentro desse tema, quais os pontos aí que a gente vai vamos conhecer? Lá. Eu sempre falo que o poder da ressignificação é uma das maiores forças e virtudes que um ser humano ele pode ter. Eu digo isso porque acredito que uma pessoa que permite transformar dores, dificuldades, medos e decepções em motivação, aprendizado, evolução, apesar dos problemas que continuam muitas vezes enfrentando, e começam a acreditar em si mesmo, acreditar nos sonhos, ela consegue ir além, ela consegue vencer qualquer coisa na vida, Jorge. Um exemplo que eu gosto muito de trabalhar são, por exemplo, os dados do Comitê Paralímpico, né, brasileiro. A gente vê ali que pelo menos 35%, segundo os dados que estão ali relatados, são de atletas que sofreram algum tipo de acidente, né, e tiveram ali uma amputação ou um problema físico muito grave, que consequentemente, em razão dessas sequelas, levaram aí a circunstâncias de ter que repensar a vida, de ter que enfrentar a vida de uma outra forma, por um outro ângulo. E quando nós olhamos para esses esportistas, podemos ver um exemplo perfeito de ressignificação, de como ressignificar. É um ato que também é um ato possível e poderoso na vida de uma pessoa, isso. Né? Depois desses incidentes, eles poderiam simplesmente achar que suas vidas tinham acabado, desistir de si mesmo, né? Desistir de ter um futuro, mas não. Eles foram resilientes, eles escolheram ir pelo caminho contrário. Eles deram uma nova chance, buscaram uma recuperação, né, interna, uma recuperação do seu ambiente, do seu habitat. E focaram em buscar felicidade, Jorge. Focaram em buscar vencer em alguma área, em vencer a própria vida, em vencer a própria circunstância que lhe é apresentado. E aí alcança-se então a realização pessoal. Nós vemos ali grandes atletas, né, alcançando isso. E hoje vemos que esses atletas, inclusive, são de alto rendimento, né? Eles nadam, correm, saltam, pedalam, lutam, jogam, levantam peso, arremessam e elevam o espírito, né, paralímpico para mais alto nível. Quem assiste, né, esses esportes, acompanha de perto, vê a raça com que eles se apresentam, né, a motivação, a alegria estampada no rosto de poder estar, mesmo diante de uma situação tão difícil física, que poderia, né, colocá-lo aí numa circunstância de escolha de não querer fazer mais nada na vida, não, buscando uma medalha, buscando alta performance, buscando vencer na vida. Então, nós vemos ali que não existe limitação para quem volta a acreditar em si mesmo. E aí entra essa questão do poder da ressignificação. Ressignificar é, antes de tudo, Jorge, uma escolha, né? É uma decisão. A pessoa tem que tomar essa decisão.
a partir do momento que acontece algo em nossa vida. E nós estamos, assim, vulneráveis a muitas coisas acontecerem em nossas vidas, ao longo da nossa história. Temos que sempre que decidir como que nós vamos lidar com esse acontecimento. Né? Conversamos um pouquinho a respeito de Davi, né, nosso último programa, e Davi ele traz uma frase que na Bíblia, a linguagem de hoje, ela relata muito bem esse espírito da ressignificação, né? Ele diz assim que Deus reescreveu a história da sua vida quando ele abriu o livro do coração diante dele. Porque se nós olharmos para a circunstância em que Davi se apresentava, né, dando uma continuidade até num pouquinho do assunto que nós falamos no último programa, ele poderia ter escolhido o pasto como o habitat do seu futuro. Ele poderia ter escolhido ficar longe dos seus irmãos, longe dos seus pais, tendo em vista tudo o que foi feito na vida dele. Mas a gente vê que no meio do caminho, ali no meio da jornada, ele ressignifica, dá proteção aos irmãos, ele ajuda os pais. E a Bíblia é repleta de histórias de ressignificação. A gente vê a vida de José, por exemplo, chamado José do Egito, né, ele sendo vendido pelos irmãos como um escravo, né, rejeitado pelos irmãos, e de certa forma ele tendo que ressignificar isso, aonde ele estava habitando agora, né, sendo um escravo, rejeitado pela família, um habitat diferente, mas ali ele buscando um caminho diferente para o seu futuro. Ele buscando, tomando uma decisão de que aquilo não iria lhe abater. Né? Então nós precisamos olhar para a ressignificação como um ato de escolha. Se uma pessoa escolhe pegar tudo aquilo que ela passou na vida dela, tudo aquilo que ela enfrentou, por mais difícil que tenha sido, Jorge, de alguma maneira trouxe força para ela chegar até onde ela está hoje. E se ela consegue olhar para isso e ainda encontrar o poder que lhe trouxe até esse momento, e ampliar agora a visão, né, deixando a carga do passado para trás, ampliar a visão para a frente, ela vai entender que ela é muito mais forte do que parece. Né? Porque nós não podemos nos limitar em nossa consciência por aquilo que nos aconteceu, por aquilo que tentou nos derrubar, mas sim pela quantidade de vezes que nós ficamos de pé, pela quantidade de força que nós tivemos que exercer. Então, tem alguns autores que trabalham muito esse tema. Eles vão falar, por exemplo, que dentro de um processo de coaching, ou dentro de um processo de inteligência emocional, ou até as pessoas que estão ouvindo a gente agora, qual é o grande objetivo, né, os 3 pontos da ressignificação que a gente pode entregar hoje? É gerar uma reflexão. A primeira delas, né, voltar, e aí, para nós falarmos de ressignificação, nós temos que olhar um pouquinho para o passado, porque as pessoas às vezes carregam essa dor. Elas carregam o passado como um fardo muito pesado, Jorge. Coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram na adolescência, fazendo ainda com que, de alguma forma, a pessoa sofra nos dias atuais. Eu tenho uma metáfora que eu uso muito, às vezes eu falo até em ministrações de casamento, eu chamo ela de metáfora do trem, né? Que a nossa vida é como um trem, nós somos a máquina ali. E nós temos que carregar as circunstâncias da vida, são os vagões que nós puxamos todos os dias. Só que algumas pessoas resolvem ter muitos vagões desnecessários sendo arrastados. E alguns deles quebrados, alguns deles machucados, que são esses fatos, são essas dores do passado que de vez em quando as pessoas resolvem receber o sentimento dessa falou dor. Isso, eu me lembro muito bem nos primeiros programas que você falou, o problema não existe mais, a dor na realidade ela não existe mais. Não existe mais. Ela ficou lá no passado. Tá lá. Mas o sentimento, a sensação existe. Isso, a memória né? relacionada, a memória traz essa... e o que ela liga da memória com o fato gera um sentimento, e esse sentimento lhe traz angústia, lhe traz tristeza, lhe traz frustração. Então você ainda está trazendo uma coisa para a sua vida que não existe mais, aconteceu lá. Né? Foi naquele momento a dor lá. E foi uma escolha sua você continuar carregando tudo isso. É uma escolha, é uma decisão. Existem aqueles que conseguem naquele mesmo momento perdoar, naquele momento entender que mereceu que chegasse até aquele ali, mas que aquilo não iria fazer o presente dele naquele momento. Daqui para frente é outra história, outra coisa. Então você percebe que dentro dessa metáfora você tem todos os dias a possibilidade de entrar na oficina, né? A gente brinca aí, né, que é a oficina preventiva,
O que eu posso analisar hoje que eu estou carregando do meu passado e que está me fazendo mal? Então, a necessidade de uma reflexão, e aí não só da dor do passado, mas das crenças que nós carregamos. A gente conversou sobre isso também. Que determinadas histórias, então, precisam acabar para outras começarem. Eu acho assim, as histórias, Jorge, nós temos que respeitar a nossa história. E quando nós respeitamos a nossa história, nós olhamos para ela como sendo uma escola, como sendo momentos que nós tivemos a necessidade de passar para aprender alguma coisa. Todo um processo. Exatamente. Isso. A gente não pode simplesmente descartar o passado. Acho que aquele que honra a sua história, aquele que honra, né, os acontecimentos da sua história, ele encontra uma força diferente, ele encontra um poder diferente para manter, se assim ele tomar uma decisão, se ele entrar nesse processo que eu disse de reflexão, tomar consciência e decidir de uma forma diferente, ele transforma a sua história. Né? Se permite contar um pouquinho da minha própria história para a gente entender um pouquinho da ressignificação. Eu perdi minha mãe com 5 anos de idade. Né? Meu pai sendo um motorista de caminhão, viajando muitas vezes, então tendo que morar num primeiro momento com a avó, sendo cuidado ali, e não é a mesma coisa, você não tem o mesmo ambiente de uma casa com um pai e mãe ali que cuida. Depois, no segundo momento, ele se casa novamente, aí eu passo a viver num outro ambiente familiar, numa outra história familiar, e eu confesso que eu sofri muito, né, nesse período de infância, nem tanto ali com 5 para 6, 7 anos, porque ainda você não entende muita coisa, você não guarda, né, mágoas, você não guarda rancor. Você sente, mas não entende. Não entende. Mas quando você chega ali nos 10, 12 anos, que a sua consciência está formada, que você olha e fala assim, nossa, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Então eu me lembro que eu passei uma adolescência muito difícil, uma adolescência onde me faltava emocionalmente muitas coisas. Só que não faltava no ambiente as escolhas erradas, né? Morando lá no Cervezão, ainda quando era terra lá, você acho que lembra um pouquinho de como era o Cervezão nessa época, né? Hoje é uma metrópole dentro de Rio Claro, né? E depois vou morar na Mãe Preta, na sequência da adolescência, lá nas casinhas da Rino, lá embaixo, na última rua, na 18. Então o ambiente em que eu estava inserido era um ambiente que, se eu juntasse com o aspecto emocional e o aspecto do meio ambiente, poderia ter partido para muitas coisas erradas. Então você percebe que naquele momento, e eu acho que todos têm uma história assim de dificuldade, uma perda, uma traição, uma falência num negócio, um desemprego inesperado, uma perda, né, de um amigo, uma perda familiar, frustração amorosa. Muitas coisas podem acontecer na vida das pessoas e ela vai estar inserida num ambiente muitas vezes propício para piorar a situação. Mas o que ela pode fazer? Ela pode, naquele momento, dar um novo significado. Ela pode encontrar nesse veneno todo, né, uma força muito especial para dar agora seguimento no seu futuro. Então, aquela expressão que de um limão dá para fazer uma limonada, é verdade? Verdade. Do limão dá para fazer uma limonada. E é feito, né? E é assim que faz, uma né? belíssima limonada. Então, e quando eu olho para a minha história nesse sentido, quando eu chego ali aos 18 anos, que eu começo a ter um entendimento de inteligência emocional, eu começo a ter um entendimento de espiritualidade, eu começo a olhar para o potencial que há em mim e começo a observar a força com que eu tive que manter para alcançar, principalmente, a passagem por aquela situação difícil, eu impulsiono o meu futuro. Eu percebo que então, se há potencial em mim, se há uma força em mim, se há ainda esperança, se há ainda possibilidades e oportunidades se apresentando, peraí, eu vou entrar nesse caminho então e vou mudar o meu futuro. E é interessante que hoje, por exemplo, eu consigo olhar para os meus filhos com aquele sentimento ressignificado da perda e dar o amor talvez não só como de pai, mas como de mãe também para os meus filhos. Eu até brinco com a minha esposa que eu gerei uma personalidade em mim que eu ajudo muitas pessoas. Às vezes eu ajudo mais as pessoas do que a mim mesmo, né? Acaba sendo isso do nosso DNA. E eu brinco com ela em algumas situações assim, eu não sou a mãe, né? Porque eu começo a ser a mãe de todo mundo, a mãe ajudando todo mundo. Existiu essa força dentro de mim, mas não é algo que sai de mim. É algo que parece que Deus me dá para ajudar outras pessoas de maneira inexplicável.
Então, certamente todas essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, ou melhor, passaram por momentos difíceis, eles têm a possibilidade de olhar para essa história e honrar, e não trazer a dor, mas trazer a força de lá. Sabe, trazer aquela a mentalidade diferente, o mindset diferente que nós conversamos muito, para que você possa impulsionar o seu futuro a partir do hoje, a partir do agora. E se é nesse momento que você está enfrentando uma situação muito difícil, normalmente a gente se encasula nessa hora, né? A gente se fecha, a gente vai para o quarto escuro, a gente quer chorar, a gente quer se esconder, a gente quer entender o que está acontecendo. E a pior fase, certamente, esse primeiro dia, segundo dia, essa primeira semana de uma situação muito difícil. Porém, a hora que você começa a tirar esse sentimento, a você sair desse sentimento da dor e começar a olhar para o futuro, para o agora e para o futuro, você começa a enxergar um poder diferente, um poder especial dentro de você. Ressignificar, então, Jorge, que eu estava falando, é antes de tudo uma escolha. É a partir do momento que acontece algo em nossa vida, temos sempre que decidir de que forma vamos lidar com esse acontecimento. Seja ele bom ou seja ele ruim. É certo que nem tudo está em nosso controle, precisamos ter essa convicção. A questão da estabilidade, Jorge, que muitos falam, vou fazer um concurso público e vou, né, estar estável, não é assim? Isso é muito relativo, né? Relativo. Nem tudo está no nosso controle. Estabilidade eu entendo que não existe. Porque você acha que estabilidade não existe mesmo? Eu acredito que não. Nós em somos, nenhum setor? Eu acho que não. A estabilidade depois da morte, né, Jorge? Que ali não tem mais o que fazer. Aí né? é estável. Aí é estável. Enquanto estiver aqui, nós temos decisões a serem tomadas. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos às coisas deste mundo, estamos sujeitos ao ferrugem, estamos sujeitos à traça, estamos sujeitos a perdas, estamos sujeitos a tantas coisas que poderão nos acontecer. Mas nós escolhemos o que vamos fazer com essas situações. É nossa escolha. A forma com que vamos reagir é uma escolha pessoal. E também acaba dizendo tudo a respeito da nossa história daqui para frente. O que eu decido hoje, Jorge, eu posso decidir continuar triste. Eu posso decidir continuar sentindo a dor. É uma decisão, é um direito que eu tenho. Mas para onde isso vai me levar? Que resultado eu vou tirar se eu continuar dentro de um quarto escuro, se eu continuar deprimido, se eu continuar magoado, se eu continuar sem perdão? Ressignificação e perdão está muito coligado também, né? Tudo bem que a ressignificação não diz só a perdas, ela também diz em relação às crenças, a pensamentos. Mas se eu tomo uma decisão hoje de liberar perdão, eu não estou dando força ao ofendido, eu não estou dando razão ao ofendido, eu estou me liberando. Eu estou me permitindo colocar na minha cabeça outros sentimentos, outros pensamentos que não vão mais me trazer dor, mas vão me trazer agora porque essa questão do perdão, na teoria é tão bonito, ou bonita, né? A teoria do perdão. E na praticidade é tão difícil. Porque na verdade ele é um sentimento, Jorge. E o sentimento, né, ele está muito ligado a como você pensa a sua história. Muitas vezes nós somos mais fáceis de dar perdão a um estranho, né, dar o perdão a um estranho do que muitas vezes a um parente. É interessante isso. Às vezes as pessoas se veem em uma situação difícil entre desconhecidos e ali na hora o outro pede perdão, não, tudo bem, tá tudo bem, pode ir embora. Mas de repente, vou dar um exemplo assim rápido. Porque às vezes que está mais próximo, gera o sentimento é maior. A ligação sentimental é muito grande. Então o perdão está muito ligado ao sentimento. E o ser humano tem a questão do orgulho, né? O orgulho, aquela questão de ter a razão, né? De ter a razão, a honra, de ter aquilo. Então quando ele está num ambiente muito conhecido ou no seu ambiente normal, ele tende a ter uma dificuldade maior de liberar esse perdão ou de ressignificar momentos na sua história do que, por exemplo, acontecimentos na escola, no trabalho, que acontece daqui um pouco, tá conversando de novo. No futebol acontece muito isso, né? O calor do momento, eles brigam daqui um pouquinho. Mas Anderson, quando a pessoa se sente injustiçada, você já se sentiu? Muitas vezes, não é isso? Então, quando você se sente injustiçado, você fica indignado com essa injustiça.
E você pede para Deus, Senhor, faça justiça. Né? Essa indignação, ela é boa, né? Essa indignação, essa coisa de ficar indignado com a injustiça, é natural, é normal, é boa. Jorge, eu acho que tem que gerar reflexão, né? Gera reflexão. A reflexão, talvez seja o nosso maior mentor, né? A possibilidade de refletirmos, olharmos para momentos e tentarmos entender por que fomos trazidos até aquele momento. Né? Porque tudo é uma questão de resultado, Jorge. A questão da injustiça é um resultado, às vezes não é um resultado proporcionado por si, mas pelo seu ambiente. Mas lembra que nós conversamos em um de nossos programas que tudo que nós fazemos está gerando um reflexo direto em nós e no nosso meio ambiente? Todas as nossas decisões estão gerando reflexo em meio ambiente. Conversarmos aqui agora está gerando reflexão em mim, está gerando reflexão aqui em todas as pessoas que estão ouvindo, mas presta atenção, se alguém de repente ouve, aceita essas palavras e ressignifica, já vai gerar também resultado na vida de outras pessoas ao seu redor. Mas se uma pessoa não aceita essa palavra, fica mais indignada ainda com a gente, fica brava porque ela também vai gerar um resultado. Sim, então, é muito interessante. A questão de justiça e injustiça está muito ligada ao processo de decisão da própria humanidade desde o início. Tudo vai ser uma questão de resultado. A questão de justiça também está ligado, Jorge, muito relacionado à questão de valores. Né? Aquilo que pode ser justo para nós pode não ser justo para outras pessoas. Então, olhar para nós hoje e gerar reflexão relacionado a, principalmente, peraí, aconteceu tudo isso comigo, não tem mais como eu mudar o passado, não tem mais o que fazer. Não, mas e daí? Tem como eu mudar o presente, tem como eu tomar uma decisão hoje em relação a tudo isso. E se eu tomar uma decisão hoje de olhar para tudo isso, não me machucar mais, não quero mais sentir dor relacionado a isso. Eu me permito a não sentir mais essa dor. E é interessante que a ciência vai nos explicar que o cérebro não entende o que é real e o que não é. Então ele vai entender o comando que você manda para ele. Quando você está falando isso, só me desculpe estar te interrompendo, tá? Imagina, para fazer pode. a pergunta, questionamento. Ontem mesmo eu estava vendo em rede social, alguém postou lá, fulano de tal faz um monte de coisa errada a vida inteira, né? Ferrou com a vida de todo mundo, um monte de tempo lá atrás, no passado. Agora chega e diz que está arrependido, que se arrependeu, se converteu e que Jesus perdoou seus pecados e agora ele é outra pessoa. E ontem eu vi outras pessoas repercutindo, sabe? E como que cobrando, dizendo, não, se você errou lá atrás, você não tem o direito de mudar hoje. Você já viu esse raciocínio? Sim, essa Jorge, situação? Porque aí nós temos duas coisas interessantes. Como é né? que é isso? O poder de julgamento que nós temos, Sim. como se nós não tivéssemos nenhum erro, né? Se lá atrás não tivéssemos cometido nada que não merecêssemos também uma punição, né? Mas aí eu acredito dois aspectos importantes. Se nós formos olhar para a espiritualidade no primeiro momento, nós temos o critério que Deus estabeleceu do perdão, e é um perdão incondicional, sem nenhuma condição, apenas, se podemos falar de uma condição, é o arrependimento. Né? De fato. De fato. Então, olhando para a espiritualidade, está resolvido. Mas quando eu olho agora para o lado emocional, mesmo essa pessoa que deve ter feito mal a vida toda, ela gerava uma consciência nela do erro. Sim. Culpa. Né? Muitas vezes a gente vai analisar a história de pessoas que fazem mal aos outros, elas têm também uma carga que leva muito grande dentro de si. Pega, por exemplo, a história de Hitler, né? Eu gosto muito dos livros de Augusto Cury. Ele vai trabalhar a personalidade de Hitler e nós vamos perceber, é lógico que nós não estamos aqui dando como eu posso dizer, uma ênfase positiva ao que ocorreu, mas ele só fez o que ele fez porque ele sofreu muito na infância, não justifica. Mas é sempre uma cadeia de problemas que vão se arrastando. Então uma pessoa que faz mal, certamente ela sofreu mal. Não justifica, mas a hora que essa pessoa se arrepende, a hora que essa pessoa fala assim, não quero mais fazer o mal, ela está se curando. Primeiramente ela está voltando na mentalidade dela, olhando para si mesma e dizendo assim, opa, peraí, eu não preciso fazer mal a ninguém porque eu sofri o mal. Eu posso inverter o processo. Agora eu vou fazer muito bem às pessoas porque eu sofri o mal. E aí, se isso é realmente
uma decisão... Mesmo sabendo que vai ter pessoas que vão te cobrar. E vão dizer, não vem com essa conversa de arrependimento, não, que a mim você não engana. Não é mais ou menos então, isso. Jesus usou uma metáfora boa para lidar com esse tipo de situação, né? Se você não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós colocamos o julgamento na intensidade dos problemas, né? A gente tem relato, por exemplo, de pais que perderam os seus filhos num assassinato, né? Que vira pro assassino e diz, eu te perdoo, né? É interessante a forma de lidar. Agora, esse assassino recebendo essa palavra, como que isso mexe dentro dele, né? Porque condenado ele já estava, né? Ele sabe que ele vai ter que pagar pela justiça dos homens. Você colocar brasas vivas na cabeça dele. Exatamente. Ele vai pôr ele para pensar. Jorge, a Bíblia também trata para nós assim, pague sempre o mal com o bem. Então, todas as vezes que nós de repente apontarmos para o outro que nesse processo principalmente de inteligência emocional, onde ele está se arrependendo, onde ele está saindo daquela situação e dizendo assim, eu quero ser diferente, quero ser melhor, colocar ainda uma carga em cima disso é prejudicar a nós mesmos que estamos pondo a carga, porque... E a pessoa que está passando por esse processo, então, não se pode deixar levar por tipo de comentários como esse, que vão ficar apontando o teu passado. Se você esqueceu o seu passado e está começando a viver um novo período da vida, e quando você se defrontar com essa cobrança que sempre vai existir, né? Isso, mas na verdade ela vai ter que entender que esse processo também vai gerar força nela, né? Porque somos avaliados, testados, observados o tempo todo, Jorge. Por mais que nós tentamos muitas vezes levar uma vida mais correta possível, toda hora você está sendo colocado à prova, é avaliado. E nós temos a chance de mostrar que nós mudamos. E é isso que é bacana. Às vezes a gente fala assim, mas eu estou pedindo para Deus me dar mais amor. Tá, como que Ele te dá mais amor? Ele te dá a oportunidade de amar mais. Eu estou pedindo para Deus me dar paciência. Ele não vai te livrar dos problemas para você não ter mais motivos para... Ele vai te dar situações para você exercitar a paciência. Porque tudo é uma questão de exercício. Os aspectos emocionais, eles estão ligados à prática, à decisão e prática diária. E também não estamos isentos de já termos uma recaída, termos uma tristeza, termos uma angústia e tantas coisas assim. Então, está muito ligado a essa questão de decisão, é uma escolha. Nós podemos ficar tristes ou podemos lutar com a tristeza. Podemos desistir ou seguir perseverando. Podemos deixar de acreditar na vida ou encontrar razões para viver. Podemos abafar o nosso sorriso para sempre ou aprender de novo a rir de nós mesmos. São muitas coisas, Jorge. Podemos ficar reclamando e maldizendo a Deus, por exemplo, ou aceitar que nada acontece por um acaso, manter a nossa fé, né? Seguir em frente, seguir naquilo que sempre acreditamos acontecer. Então, Jorge, ressignificar é dar a si mesmo a oportunidade de transformar algo ruim em algo positivo, né? E continuar vivendo a esperança, motivação, otimismo, entusiasmo, alimentar emoções positivas, né? Olhar para frente e dar uma chance a nós mesmos, ou até às pessoas que estão ao nosso redor, que também precisam passar pelo mesmo processo. O que é certo, Jorge? Todos nós vamos nos deparar com momentos em que nós podemos ressignificar, dar um novo sentido, um sentido positivo, um sentido grande, um sentido maravilhoso àquela questão. Dá um novo significado. Um novo significado. Mudar, vida. Né? Exatamente. Repaginar tudo. Isso. E eu sempre falo assim, também ressignificar não é só pegar as questões do passado, resolver no presente e ir adiante. Muitas vezes nós temos algumas crenças, que nós já conversamos sobre elas, que precisam ser ressignificadas, né? Nós conversamos sobre a mudança de mindset, a mudança de pensamentos. Isso também é uma ressignificação. A gente tem que olhar para isso para dar um novo significado. Lembra que nós conversamos de algumas crenças. Eu trouxe aqui até anotado algumas aqui, ó. Pessoas que dizem, por exemplo, não sou capaz de memorizar o que eu estudo. Estudar para mim é um tormento. Isso é uma crença que nós chamamos de crença limitante, né? Para ela, ela se sente incapaz de memorizar. Mas isso não é verdade, né? O nosso cérebro, ele ele aceita, né? Ele aceita a memorização, mas você colocou dentro de si, né, esse mindset, barreira, né? criou esse limite, então você tem que ressignificar isso. E como você pode ressignificar isso? Olha uma mudança de pensamento em relação a isso. O estudo pode ser prazeroso para mim. Serei capaz de memorizar
os assuntos estudados. Olha só, você deu um novo significado. E eu confesso que eu vivi isso na minha vida, viu, Jorge? Porque em 2003, eu já tinha meu escritório contábil, tudo, só que eu não gostava de ler. Eu era uma pessoa assim que, para pegar um texto, eu preferia, sabe assim, ler um resumo do que ler um livro. Mas aí eu comecei a fazer direito. Eu falei assim, mas como que eu vou fazer direito se eu não gosto de ler? Eu né? sempre ouvi falar. Se ler para mim era um tormento. Para quem quer fazer direito tem que gostar de ler, né? E Jorge, eu coloquei na minha cabeça que a partir daquele momento, não, a leitura seria um prazer para mim. E eu fiz a faculdade de Direito. E passou de fato exatamente. E assim, e foi tão intenso isso, porque a quantidade de leitura que eu comecei a aplicar na minha vida me deu a possibilidade de passar no exame da ordem sem cursinho, sem nada, no primeiro que eu prestei. Então eu entendi que a memorização, a partir do processo de decisão que eu tomei de que eu iria memorizar, trouxe um novo significado. Então você percebe que não é só coisas ruins que você precisa ressignificar, as coisas boas da sua vida que você está deixando de experimentar, é necessário passar por ressignificação. Outros exemplos também que eu posso dizer que promove a ressignificação, né, do mindset. Lembrando que o mindset é essa programação mental, né? São os pensamentos. Por exemplo, eu escolho minhas prioridades a fim de atingir meus objetivos. Tem tantas pessoas passando a vida sem atingir metas, sem atingir objetivos, sem crescer. Mas se ele escolher dar prioridades, né, com o fim de atingir os objetivos, ele vai mudar a história dele. Quer ver outro exemplo? Desejo gerenciar meu tempo para que eu seja mais produtivo. Quantas pessoas estão trabalhando hoje, estão se sentindo assim, poderia ter feito mais na minha vida? Opa, para um pouquinho, então começa a fazer hoje, ressignifica isso. Chega no final do dia e fala, meu Deus, não fiz nada hoje, né? Não fiz nada, não foi produtivo. Isso. Né? Outro exemplo, quero ser capaz de concluir pontualmente as minhas obrigações. Sabe aquele que está sempre atrasado? Sempre chega atrasado? Não consegue. E você sabe que isso também, para muitos, é um mindset, é uma decisão, né? Chegar atrasado. Esses dias eu conversava com um cliente, né, que nós estávamos mentoreando por meio do coach, e ele falava assim que ele tinha o prazer de chegar atrasado para ele ser reconhecido por todo mundo que ele estava chegando. Pensa numa situação como essa. E todo mundo bravo, né? E todo mundo... Nossa, o cara chegou, né? Mas era uma decisão, né? Era uma decisão, mas aí ressignificando que o valor não está em estar atrasado, chegando, e sim estar no pontual. E todo mundo feliz com ele, né? Isso melhora a vida, diminui conflitos, diminui brigas e tantas outras coisas. Outro exemplo, eu me abro para mudanças benéficas. Tem muitas pessoas que têm mudança tem medo de mudança, né? Tem pessoas que não gostam nem de mudar, né? Por superstição, muitas vezes, o ambiente do trabalho, a sala, a casa. Não, mas mudanças são necessárias, e quando a gente se abre para mudança, a gente vai entender que nós estamos evoluindo. E normalmente a gente evolui no caos, né, Jorge? A gente precisa de um chacoalhão da vida para que a gente evolua, para que a gente corra. Pessoas muitas vezes têm que ser demitidas de um trabalho para entender que tem que buscar um pouco mais, para buscar um cargo novo, tem que se mexer. Sair da zona de conforto. Isso, e outras, né? Necessidade de ressignificação, pessoas que precisam ultrapassar os seus limites e assim por diante. Muito legal, né? Muito bacana mais uma vez. Abordamos um tema interessante hoje. Para encerrar o programa até hoje, você tem uma atividade à noite especial, verdade, né? Gratuitamente, né? Para quem quiser participar, mas já fechou, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que ontem nós já estávamos quase chegando ao limite, né? Nós promovemos cafés com empreendedores. Sim. E nesse caso é um coquetel que nós vamos fazer com empresários. Tem limite de 100 pessoas, né? Local hoje à noite? Vai ser lá na Fundação Lices, na rua Fundação 6, Lices, Avenida 18, né? Avenida 18, Fundação Lices Guimarães. Isso Começo, que hora? Começa às 19h30, mas tem que fazer a inscrição. Tem que fazer a inscrição. Entra lá no online, site, né? www.p7g.com.br e vê se dá tempo ainda. Se tem a vaga lá, à disposição. Isso. É um evento voltado a empresários, gestores, onde vai ser trabalhado estratégias de negócio. Gratuitamente. Esse é gratuito, é um evento muito gratuito legal. Que o Instituto Porto da Vida promove e a gente bacana. Esse é o Anderson. está na parceria. Eita, Anderson Cristofoletti. Anderson, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Jorge. E vamos abrir a enquete do próximo programa? Vamos. Qual vai Trouxe ser? aqui, Dois temas. Vamos falar de gestão do tempo ou propósito de vida? Olha, Forte, se eu fosse, o meu seria gestão do tempo.
para você e talvez 90%. Mas Mas vamos o ver. propósito de vida, saber Sim. para onde está indo, O rumo, saber qual por caminho, que está indo, pra onde é vai. importante. Jorge, uma honra, Legal. prazer, gratidão pelo privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Um abração e uma quinta-feira extraordinária a todo mundo.